Festival Fora do Eixo, São Paulo, Brasil, 2010, segunda edição. Festival que é uma ação nacional do Circuito Fora do Eixo. O Circuito Fora do Eixo é uma rede de coletivos de produção cultural pautadas nos princípios da economia solidária. O Circuito Fora do Eixo é uma rede hoje de 48 coletivos espalhados no Brasil inteiro. São 48 coletivos nas mais diferentes condições, cada um no seu contexto. São Paulo a gente só poderia ser ocupado a partir do momento que a gente tivesse uma rede muito forte. São Paulo é muito grande. As possibilidades fora do eixo aqui estão em cada bairro. Tem bairro em São Paulo que é maior do que várias cidades que tem coletivo dentro do circuito fora do eixo. Vir para São Paulo tem que significar virar São Paulo de perna pro ar e não encaixar o movimento a São Paulo. São Paulo é uma esfinge. Ou você decifra ou ela te devolve. Então, na verdade, a ideia de fazer o festival aqui em São Paulo era conseguir apresentar para o público paulistano, para a mídia especializada paulistana, o que está sendo feito fora dessa grande metrópole, conseguir passar para as pessoas de fato o que a gente está fazendo dentro do circuito, tudo que a gente está conseguindo fazer dentro do circuito, que a gente está prezando a qualidade estética das nossas apresentações. Então essa nossa ocupação, a vinda do Festival Fora do Eixo, além, saca, da perspectiva de mercado, de posicionar os artistas onde a mídia independente está mais forte, de conseguir fazer com que a gente viabilize tours pelo interior do estado e ir para Minas. O principal é mostrar que hoje a rede tem musculatura para estabelecer uma ocupação diferenciada na maior cidade do país. Porque pra mim não chega aqui. Na verdade, o mercado fonográfico ele entrou numa queda, né, daquela hegemonia que rolava depois do surgimento da internet e de outras tecnologias que colocaram tudo na mão de quem poderia produzir, assim. Com o Gmail, com o MSN, o cara hoje arma uma turnê, né, e grava uma demo na casa dele, da casa dele mesmo, com a internet ele já abre uma space, já manda o link para todo mundo, já tuita o link da música, faz um vídeo do ensaio, já tuita o vídeo do ensaio. Então tá todo mundo vendo. É muito mais conectado, enfim, quem tem ideias parecidas tá tendo mais facilidade de construir seus projetos em conjunto. Essa forma de organizar em bloco, né, é muito mais fácil. Assim. Como a gente vai falar de uma banda, a gente mostra um case de mais 14 bandas que, se você não tem esse estilo, mas a gente trabalha com isso. A ideia do coletivo é bem essa mesmo. O coletivo é local, mas a mesma fórmula funciona no Brasil todo. Então você pode dizer que os coletivos juntos são um grande coletivão nacional e é bonito isso aí. A música do Eixo, a música de Rio São Paulo pode ser consumida no Amapá de igual maneira como a música do Amapá pode ser consumida no Rio de Janeiro. E a música do Amapá, ela tem as referências do Amapá, então a gente vai levar as músicas do Amapá para Santa Maria, no Rio Grande do Sul. E isso provavelmente vai gerar alguma renovação estética, assim, em virtude de que a gente está todo o tempo aberto. A gente, na verdade, é um corpo cheio de poros, né? Então, esses buraquinhos provavelmente servem para alguma coisa. E essa coisa é a penetração de influências e de informação e de conhecimento que faz a gente crescer enquanto ser humano e enquanto gente. Então, eu acho que isso vai trazendo uma renovação. Não tem essa separação, né? Eu acho que não está separado a estética de tudo que está por trás, né? Vem tudo ao mesmo tempo e se renovando. Se a luz amarelasse assim tão
vivenciou aqui no Festival Fora do Eixo, tanto do palco Fora do Eixo quanto do clube de cinema Fora do Eixo, já abre uma perspectiva muito interessante nesse sentido. Eu sempre digo, o circuito se vale da música, inicialmente pela essa aglutinação, mas ele se elastece à medida que agentes culturais de várias áreas vão entrando. É agora que nós estamos organizando essas outras frentes dentro do circuito, né, dentro do Fora do Eixo. Tem o núcleo do palco Fora do Eixo, que também puxou essa parte de teatro para dentro do circuito. E o que a gente está tentando fazer com as artes visuais é isso, puxar esse núcleo para dentro do circuito. E a ideia do palco Fora do Eixo, na verdade, surge das mesmas necessidades que surgiram com as bandas independentes. Ou seja, é pegar esses grupos locais que a gente tem nos coletivos ou nas cidades, fazer uma organização, fazer um mapeamento desses grupos para iniciar um processo de circulação. Mas tu deve muito mal safado por esses matos se esconder. Essa perspectiva do artista ser também um gestor também é muito importante. Então você começa a provocar que a pessoa que produz cultura também comece a pensar o organograma, comece a pensar processo de trabalho. É uma coisa noventista do do it yourself, mas que dos anos 2000 para cá virou do it together, né? Que é a relação da interdependência, que é você ser independente no sentido da autogestão, mas está tudo interligado em rede, né? Em você, enquanto gestor ali do seu trabalho, pensar em agregar valor ao todo, ao coletivo, que isso tem um retorno individual para você também, muito interessante, que é até maior do que se você estivesse sozinho, né? Então acho que a nossa cena hoje, ela passa do termo de ser música independente, artistas independentes ou qualquer termo independente para ser música brasileira, artistas brasileiros e música brasileira como um todo.